Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, o NewsaCast. Gratidão, viu? Gratidão, são mais de 500 pessoas inscritas no nosso canal, a audiência aumentou bastante. Obrigado por todos vocês que estão participando e já se inscreveram no nosso canal, que tocaram lá no sininho para serem notificados de todas as nossas transmissões ao vivo. Muito obrigada mesmo, não é, Lanúzia? Só gratidão. E não esquecendo, para que o nosso canal continue crescendo, precisamos da ajuda de vocês. Toque no sininho, deixe lá seus comentários. Gente, principalmente os comentários. O que é que você acha do podcast NewsaCast, dos convidados, das construtoras? Então, deixe lá os seus comentários, tá bom? Verdade. Lá na nossa descrição tem o nosso e-mail. Você pode tanto colocar no próprio capítulo, no próprio episódio, como também através do nosso e-mail. Você pode dar suas sugestões. Também, se você quiser uma pauta diferente, podem colocar lá o assunto que vocês querem ver aqui no nosso canal. Nilce, uma coisa que eu quero falar para vocês. Tem algumas pessoas nos perguntando se nós deixamos de ser corretora. Não, gente. Não. Se você assiste esse podcast e precisa comprar o seu imóvel, pode procurar Nilza e Lanúzia, que nós também estamos à disposição. Com toda certeza. Nosso contato vai estar lá também aí no vídeo, viu? Estamos aqui para ajudar você a conquistar o nosso Ikigai mais importante, o nosso propósito, que é fazer você conseguir e conquistar a casa própria. Verdade, Nilza. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Todo convidado que chega aqui é especial. Todos eles têm um tratamento VIP, porque todos são especiais. Mas esse é especial demais. Com certeza. É uma construtora que impacta aqui, Sergipe, com seus imóveis. Consolidada, excelente... né? Ave Maria. Mais de 37 anos aí no mercado. É muito tempo. Consolidou, praticamente formou novos bairros aqui na cidade. Então, de parabéns essa construtora. Nós estamos hoje aqui com Marcos da Impacto, Olá, muito obrigado. Espero poder contribuir com vocês aí, bater um papo aqui. Muito bom, Marcos. Marcos, primeira coisa a gente sempre faz, né, Lanúzia? Quem é Marcos? Marcos, bom, sou engenheiro civil, formei aqui na Universidade Federal do Sergipe, tenho mestrado na Escola de São Paulo, na Politécnica da USP. E trabalho na Impacto desde cedo, né? Meu pai que fundou a empresa há 37 anos atrás. E desde estágio, na época da faculdade até hoje, a minha vida foi na Impacto. Então, eu vivo essa empresa desde criança, né? Desde criança que eu já frequentava lá com meu pai. E hoje eu e meu irmão estamos à frente do negócio. Meu pai continua dando suporte a gente sempre se reúne, discute, mas eu cuido mais da parte de incorporação, da parte de novos lançamentos, dos empreendimentos, e meu irmão constrói efetivamente as obras. Ele torna real aquilo que a gente projetou. O nome do seu irmão mesmo, Marcos? Daniel. Daniel, né? Daniel Isso. E Marcos. Então, e tem uma equipe muito boa de funcionários, né? A nossa equipe é a mesma há anos, assim. A gente tem uma equipe que se aposentou com o Impacto, mais de 17 pessoas se aposentaram, que trabalharam com a gente a vida toda. Começaram com meu pai, né? Pessoas com 30 anos de empresa, eu era muito novo, né? Tenho 41 anos hoje, então eu tinha 10, 11 anos quando começaram algumas pessoas que estão hoje no Impacto. E é muito legal isso. A gente vê que teve uma transição de geração sem trocadilho, sem nenhum impacto, né? A gente fez uma transição muito fluida, muito tranquila e sem nenhum atrito, sem nenhum tipo de desgaste, assim. Foi muito legal, foi um processo. E é claro, com essa geração nova, vem muita questão de transformação digital, os processos cada vez mais modernos, assim. Tem uma área de tecnologia lá dentro muito forte também. Marcos, quando você falou a questão de transição de pai para filhos, é interessante porque geralmente nós visitamos as obras, até mesmo os decorados com os clientes, e na sua maioria os funcionários, geralmente a gente bate um papo até esperar o cliente chegar, mas tem um funcionário que ele realmente marca a paixão pela Impacto. Chiquinho, se você estiver nos vendo, estamos falando de você.
apaixonado Verdade. pela Impacto. É uma receptividade impressionante. Eu disse isso que amou a empresa. E ele fala literalmente que é apaixonado pela empresa. O Chiquinho, eu era estagiário de obra e ele já trabalhava. Então, não é só no administrativo. No Chiquinho já tem, eu não sei quantos anos ele tem assim de cabeça, Muito mas tem muito tempo de Tem empresa. muito tempo de empresa. Tem uma equipe muito boa. A gente tem uma equipe que é o que leva a empresa, né? São as pessoas. Todo o processo, bom ou ruim, sempre são pessoas. Sempre são as pessoas que estão por trás de tudo, né? Sempre que toda obra são pessoas, todo o processo, todo atendimento ao cliente, tudo são pessoas e é que tá por trás de tudo. Então, tem muita gente apaixonada pela empresa, graças a Deus. Isso é um ponto que Engajada, né? engajado, assim. A gente tem uma equipe muito comprometida. A receptividade é muito boa, porque isso é muito importante, tanto para o cliente como para o corretor. Quando nós chegamos nas obras, nós percebemos, nós damos bom dia, boa tarde, a depender do horário que a gente chegue. E a gente percebe essa receptividade, que às vezes a gente chega em algumas obras e aí o funcionário, por alguma razão, está chateado, está mal-humorado, não é porque eu estou na sua frente, não. Mas é porque a Impacto, a gente tem uma certeza de que a gente vai ter um bom atendimento quando a gente vai apresentar o cliente, quando a gente vai se direcionar às obras para conhecer o produto que o cliente quer conhecer de perto. Então, essa receptividade com pessoas às vezes se torna tão importante até chegar ao produto que é o quê? O decorado, o apartamento que o cliente quer conhecer. Então, a gente vê essa essência realmente é positiva dentro da Impacto, essa receptividade. Eu também digo que a Impacto é uma empresa que sempre nos acolheu com o coração muito aberto, por isso que você está aqui. Eu gosto muito de trabalhar com a Impacto, é uma verdade, tem uma harmonia, uma paz, uma tranquilidade dentro dos processos, e isso é muito bom. E eu foquei muito na questão da transição de pai para filho, que muitas vezes isso se perde quando faz essa transição, né? O DNA da empresa se perde. O pai tinha um tipo de gestão, aí entre os filhos já vai ter outro tipo de gestão. E vocês manteram isso dentro da empresa, isso é importante. Eu estava conversando com você até um pouquinho lá fora, né? Eu fiz administração de empresas e eu já trabalhei com alguns empresários. E o que vocês trazem dentro da empresa de vocês é o que o funcionário precisa. Qualidade de vida, mudanças, transições de cargos, até mesmo para Oportunidades. inovar, trazer um gás diferente a esses funcionários para poder oferecer para a sociedade, que é o papel de vocês, oferecer para a sociedade um trabalho de qualidade bem feito e abraçar principalmente os que querem comprar o produto da empresa. Isso é muito importante. A gente tem 4 pilares. A gente fez um evento em junho do ano passado e repetiu ele em dezembro, que a gente chama de jornada estratégica. Nisso a gente monta squads, né, grupos de trabalho que são multidisciplinares. Então tá uma pessoa que é do comercial trabalhando com alguém que é do suprimentos, que está trabalhando junto com alguém que é do RH, e com coisas que não são o dia a dia dela, são coisas diferentes, assim. Então, os pilares são equipe, que é ações para melhorias pros próprios funcionários da empresa, para a própria. Então, saíram alguns projetos, por exemplo, da equipe. Vai ter um projeto de saúde e impacto. Então, a gente tem atividade física dentro lá do escritório. Aí, 2 vezes por semana, um profissional de educação física para dar aula para a gente mesmo, faz treinamento funcional. Porque às vezes a pessoa está no dia a dia e não tem tempo de fazer atividade física ou não tem disposição. Quando vê a equipe toda do escritório, todo mundo junto, fazendo aquela atividade física lá, todo mundo vai. Tem 2 horários, tem 4 horários ao todo por semana, né? Cada um faz 2. E acompanhamento nutricional também. A gente via que as pessoas às vezes estavam comendo muitas gorduras, muito. Então a gente colocou um nutricionista para dar orientação para a equipe também. A psicólogo, então começamos agora, começou ontem. Que bom. Um acompanhamento também psicológico da equipe. Então tá bem. A gente é muito preocupado com o nosso funcionário. O cliente é o outro pilar.
Fizemos ano passado a jornada do cliente, onde a gente juntou a equipe inteira da Impacto e fez assim, ó. Eu não participei, que é exatamente para não direcionar nada da direção. Então, juntou a equipe, trouxe consultor para orientar a dinâmica e ó, estão livres. Vamos sugerindo coisas que podem melhorar para o atendimento ao cliente. Disso já surgiram várias melhorias do processo de comunicação com o cliente. Foi feita uma reforma no escritório para recepcioná-los melhor também lá dentro. Então, diversas comunicação com o cliente. Também está com um projeto agora de... A gente tem o vídeo da obra. A gente faz todo mês, sempre fez, assim, tem bastante tempo. Vai colocar aí, por que eu não posso mandar para o WhatsApp do cliente que comprou o apartamento, como é que está a obra dele? Eu tenho que esperar que ele entre. Então, vamos começar a ter algumas evoluções, assim, dentro do processo. E dentro desse do cliente surgiu o processo de personalização, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele, Certo. que faz todo sentido. Que bom. Eu já falei de cliente, equipe, socioambiental, pronto. Então o Square também socioambiental, que tem a função de contribuir com a sociedade. Qualquer ação que traga benefício para o entorno do nosso empreendimento, para as pessoas em geral, estão automaticamente autorizados lá. Então, já visitou asilo, levar um pouquinho de alegria e dar um apoio financeiro também para eles. Teve evento para crianças carentes, apoio a uma escola de judô, que também dá suporte a crianças carentes aqui. Termina tirando as pessoas de drogas e outras coisas para poder ir para o esporte. A ação de limpeza de rio, junto com o Anjos do Rio. São dezenas de ações que estão programadas para esse ano e já algumas também que foram feitas já ano passado. Então tem bastante ação, muita coisa legal vindo pela frente disso. E o Square de Governança, que é mais melhoria de processos, né? A gente coloca pessoas que não necessariamente trabalham juntas para trabalhar juntas, fazendo melhorias no processo dentro da empresa, né? E surgiu muita coisa legal também, né? Surge ideias diferentes, né? Todo mundo vai Surgem ideias diferentes e dá voz a todos. Isso é muito bom. A gente faz um evento de priorização das ideias, onde a gente estimula que cada funcionário nosso dê alguma ideia de qualquer coisa. Então, a gente saiu daquela ideia que a diretoria tem ideia, a equipe executa. Não, a equipe tem ideia, a equipe executa. A gente fica só como uma coordenação, ajudando a direção que precisa ir, mas Dá essa liberdade, a liberdade, né? Isso. Porque não quer adianta você Liberdade pegar, criativa. contratar pessoas boas, colocar pessoas boas e dizer pra ela o que ela tem que fazer. Entendi. Você colocou pessoas boas, elas vão saber melhor do que você. Executar. Saber o que precisa ser feito. Quem está na linha de frente sabe muito mais o que tem que ser feito do que eu que estou olhando mais o todo, né? Se você conseguir dar só a direção que precisa seguir, acho que funciona muito melhor. Isso é importantíssimo, ter essa sensibilidade de dar voz às outras pessoas. Porque realmente eles que escutam, eles que estão no dia a dia, eles que estão atendendo aquele cliente, eles que estão na linha de frente, né? Veja, o corretor, por exemplo, é o primeiro ponto de contato do cliente com a empresa. Verdade. Ele precisa saber mais do que impacto, até do que eu, tem que saber tudo. Tem que saber Ele que vai passar confiança pro cliente, ele vai passar a primeira referência, né? A história da construtora. A confiabilidade, os produtos. Então a gente precisa ter eventos com ele, precisa fazer treinamento constante, precisa ter esses. Preciso vir aqui Falar, para bater um papo. Então, sempre é importante. Quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente discute, quanto mais conversa, mais a gente conhece. E aí, uma coisa interessante que surgiu também num desses processos foi: a gente entregou um empreendimento recente e mais da metade dos clientes quebraram o piso, para entrar e fazer reforma. Tá sem sentido isso. Verdade.
O que é que tem sentido a pessoa comprar um apartamento para receber o apartamento sem estar do jeito que ela quer? Reformar tudinho. Tem que reformar inteiro. E que é um custo também para a construtora. Não, veja, a gente tem um custo de colocar De funcionário, o né? material, o custo do funcionário para acrescentar, para colocar o apartamento daquele jeito, aí de repente o cliente ele não quer um determinado piso, não quer um determinado revestimento, questão de gosto, a pessoa ou quer uma sala diferente, quer algum ajuste no projeto, ele tem que receber o apartamento de um jeito para depois entrar Fazer de outra e forma. fazer de outro jeito. Isso é muito comum, né? Infelizmente, assim. Demais. Então, a gente pegou, como é que a gente resolve isso? Vamos tentar antecipar o processo. Vamos fazer já direto como é que o cliente quer o apartamento. Então, tanto no Milano quanto no Mirantes do Mar, a gente coloca o arquiteto junto com o cliente para montar o apartamento do jeito que ele quer e ele já recebe o apartamento pronto, Como ele idealizou. como ele realizou, esperava. como ele quer, sem ele precisar fazer reforma. O apartamento já entra pronto, já entra reformado, né? Ele já começa com o apartamento reformado. Tanto faz sentido pra gente, porque a gente tem uma economia de não colocar aquele material e dar esse material de desconto para o cliente dentro da personalização, e o cliente que já recebe o apartamento já pronto, né? Já Idealizado, da já forma que sonhou. idealizado isso. Ele não precisa entrar com quebra-quebra, porque reforma é trabalhoso, É, né? verdade. Reforma é uma Você coisa... refazer o que já foi feito é ruim. Por exemplo, você recebe um apartamento todo pronto. Aí, de repente, aquele apartamento não atende a sua necessidade. Você quer mudar um piso, você quer mudar uma pia, você quer mudar uma cozinha. Quebrar é muito mais difícil do que você pegar ele cru e fazer do seu jeito. Sim, Aí são dois custos. Primeiro, tem que entrar um profissional para quebrar tudinho, já é um custo. exato. Aí depois o outro custo é você comprar o material para botar do jeito que você quer. E a solução que a Impacto trouxe foi justamente de entregar tudo pronto, do jeito que o cliente quer, entendeu? Então o cliente não precisa receber como a construtora quer, mas do jeito que ele quer. Entendeu a ideia que a Impacto teve? Eu pensava, Marcos, que era até quando fala do Habite-se, ou quando vocês levam um projeto à prefeitura, eu pensava, possa ser que eu esteja errada, Uhum. a prefeitura exige que entregue o apartamento já pronto, com piso, sem ser ele cru, como é que funciona? O cliente solicitando, a gente entrega ele cru. A gente coloca na prefeitura dizendo que foi solicitação do cliente. Entendi, Então a entendi. gente sempre fez isso. O que eu estou mudando agora é que não estou entregando cru. Eu já estou resolvendo para ele o problema. Vamos entregar o apartamento pronto do jeito que ele quer. E aí não tem uma questão que não gera dúvida. Que é, por exemplo, o cliente fez a reforma no apartamento dele. Deu um problema com o apartamento de baixo. Foi da reforma ou foi da construção inicial? Que tem a garantia dos 5 anos, né? Tem alguns itens. De alguns Mas independente de qual é o item, gerou um vazamento. Apartamento novinho. Não tem dúvida que está na garantia. Gerou um vazamento. Pode ter sido durante a reforma que quebrou algum cano, que quebrou alguma Traz vários problemas, coisa. né, junto. Gera uma dúvida. Gera um ponto de dúvida que você não sabe necessariamente. Nesse ponto, não tem dúvida. Foi o Impacto que fez a reforma. A Impacto já deixou o apartamento pronto. Então, a responsabilidade da garantia é nossa. Isso aí não gera dúvida nenhuma, assim, não gera nenhuma discussão, não gera nenhum ponto. Fica muito claro, assim, a gente já entrega o apartamento para o cliente não ter problema. Essa aqui é não ter nenhum tipo de dor de cabeça, não ter... Recebe o apartamento pronto, recebe o apartamento reformado do jeito que ele quer. Esse é um ponto crucial. Aí, retornando aqui, o breve histórico, assim, da Impacto Construções, o breve histórico dela, desde quando nasceu, você falou do seu pai, né? A linha do Sim. tempo, né? Até os dias atuais. O que você tem a falar? Esse breve histórico, onde foi que vocês evoluíram, as inovações? Se você Eu puder tenho fazer muito essa orgulho linha. da história do meu pai, assim. Ele começou em Impacto zero mesmo, assim. Começou dentro de uns apartamentos que ele estava reformando, ia reformar o outro, ele mudava o escritório. Então, o escritório mudava junto com o apartamento que ele estava reformando. Depois pegou uma obra de um muro. Então começou realmente do começo.
Isso até é um exemplo para os empreendedores saber que pode começar do zero, Do zero, né? que é possível. E cresceu bastante. O trabalho dele foi impressionante, assim. De onde ele chegou para onde. De onde ele saiu até onde chegou, né? E para mim, meu irmão, o caminho foi muito mais fácil. Verdade. Ele pegou uma empresa já estruturada, com os processos redondos, com equipe muito comprometida. Então ele só precisa fazer alguns ajustes pontuais De acordo com o e momento, né? com o momento. A parte digital, né? A gente tem processos muito robustos, então a gente consegue fazer muita coisa com equipe relativamente pequena, assim, de funcionários. E com a mesma equipe. Não foi, não, teve uma troca em massa, não. Com a mesma equipe que quem sempre teve, a gente conseguiu treinar todo mundo, capacitar e evoluir. E trazer a tecnologia também para essas pessoas que já estavam lá há um tempinho, né? Porque precisa, né? Tanto no escritório, que nossos processos são 100% digitais, você entrar no escritório tem um painel de tarefa para todo mundo, assim, dizendo o que fazer, tem tudo automatizado, assim. Como na obra, né? A parte de construtiva na obra que a gente faz falar é a parede de concreto. Não é a parede de concreto, é a organização que está por trás de todo o processo. A gente começa a obra, a gente já faz até o jardim logo do salão de festa, do entorno. Precisava fazer esse jardim agora? No começo? Não. Precisar não precisava. Mas você vê um local lá que já tem uma plantinha, que já está arrumado, já está bonitinho. O próprio pedreiro, ele não suja. Se cair um pedaço de cimento, ele mesmo já limpa, porque ele tá bonitinho aquele espaço. Quer conservar. Se sensibiliza, né? É aquele papel de humaniza. Isso, humaniza. Humaniza, assim. Humaniza. Então, se você já começa antes, já deixando arrumado, o processo segue. Aí você falou do Chiquinho, ele é o primeiro a limpar. Chiquinho é espetacular. Uhum. Então, é isso. Você fazendo bem feito, já começando do começo arrumado, o processo anda. É isso que é legal, assim. E também com relação à história de vocês ali no bairro Santa Lúcia, né? Santa Lúcia ali cresceu junto com a Impacto, né? Vários projetos. Desde o PA, né? Vocês começaram com o PA ali também. A gente começou lá com casas. A gente começou fazendo casas no Santa Lúcia, em 97, 98. E as primeiras casas foram anexo ao conjunto Santa Lúcia. Então virou anexo 1. Interessante. E começou a pergunta, quando é que vem o anexo 2? Então terminou virando o nome do... Então teve anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5. 97. Então a gente começou no Santa Lúcia há muitos anos, tem bastante tempo isso. E não saiu de lá, né? Tem uma história com o bairro muito forte, assim. A Impact já deve estar perto de 5.000 unidades. Número bastante expressivo. Acho que cerca de metade deve ter sido até um pouco mais lá no Santa Lúcia. Então é um bairro realmente que evoluiu junto com o Impacto. Coisa bem... Dá muito orgulho assim, do que já foi feito lá. Tem empreendimentos fantásticos lá, tem o Vila Astúrias, Viveira Santa Lúcia. Tem muitos empreendimentos legais lá. Mar Mediterrâneo, né? Também Solar Mediterrâneo. Solar Mediterrâneo. Bougainville, Solar Mujardin. Os principais ali foram a Impacto Construções que edificou, né? Sim, teve bastante. O Vila Astúria foi assim, um projeto que a gente vendeu, graças a Deus, a gente também comercializou. E é um projeto de que as pessoas, até hoje, elas elogiam, né? A gente encontra clientes, né? Tem um cliente nosso que é da Rádio Cultura, né? Trabalha lá, e toda vez que ele encontra, ele fala da felicidade, né? Que ele está naquele imóvel. Isso pra gente é muito bom. A gente vender produtos que a gente sabe que os clientes eles vão gostar, que eles vão elogiar, que eles vão assim admirar. E aquele projeto do Vila Astúria realmente foi um projeto bastante inovador para a época. Foi a Arabella, né, arquiteta? Isso, muito bom, muito organizado, vários itens de lazer, né? E as pessoas assim falam orgulho, né? O orgulho de ter um empreendimento que com um condomínio baixíssimo, né? Por conta da estrutura que vocês fizeram, né?
Isso tudo ele agrega valor às pessoas e transformam vidas. A gente vê a felicidade e o conforto que essas pessoas adquiriram morando ali no Vila A Chile. gente faz a primeira parte, né, que é entregar o condomínio bem construído, começar já, já boa parte equipado também, já. E mas o principal são os moradores, né? As As pessoas. pessoas. Foi uma equipe muito boa, uma equipe não, as pessoas muito boas que compraram os empreendimentos, então estão cuidando muito bem do condomínio também. Muito. Eu tava só esperando Então, o para síndico, vocês ele faz um para bom chegar trabalho essa nisso parte aí. aí do cuida. A gente geralmente quem compra e por alguma razão alguém vai morar fora ou por alguma razão as pessoas querem revender aquele apartamento. E quando a gente chega lá, o cuidado é o mesmo, além da piscina que colocaram aquecida. O que é que aconteceu ali no. É tão ventilado, Verdade. o condomínio ficou tão ventilado que a piscina ficou fria. Então, a gente colocou um aquecedor na piscina para resolver esse problema Esse impasse, né? esse impasse que gerou. Impasse bom no bom sentido, né? É, Gerou que depender da estação do ano, realmente ficava um a pouquinho piscina mais. ficou ventilada demais, assim. A gente se preocupou tanto em fazer bem ventilado o condomínio que ficou. A gente colocou o aquecedor na piscina lá, isso foi realmente foi coisa legal e ver que Vi que os próprios às vezes moradores também desenvolveram bastante a academia. Ficou muito, muito, muito era um organizada. espaço Bem amplo, bem né? amplo, né? O Vila Astúrias tem uma área de lazer, eu não conheço Fantástica. outro empreendimento que Fantástica. tenha um daquele, bem legal mesmo. Fantástica. E, e o que a gente tá fazendo aí para apoiar os síndicos também, né? Dos condomínios que a gente entrega? A gente tá dando para eles um sistema de acompanhamento da manutenção. Ó, perfeito. Então, o síndico ele recebe o condomínio, né, na verdade, e a gente dá durante 5 anos, porque a gente entrega, sempre entregou o manual dizendo, ó, você precisa fazer isso, daqui a um mês, a cada mês você precisa fazer isso, a cada 6 meses tem as ações, mas não tinha aquele acompanhamento de perto nosso. Não, agora a gente faz o acompanhamento para o condomínio fazer as manutenções previstas no plano de relacionamento de manutenção e lembra, ó, e coloca um engenheiro para acompanhar isso e lembrar a administração do condomínio que, ó, precisa pintar, precisa um mastique, precisa trocar para poder esses itens que tem manutenção constante e dar uma lembrada nele assim do processo para garantir que o condomínio fique sempre novinho, né? Verdade, é verdade. Importantíssimo isso. Além do breve história, assim, além do Santa Lúcia, existe algum outro local que vocês também desenvolveram? Um outro bairro, uma outra área? A gente tem empreendimento em vários locais da É, cidade. verdade. Hoje a gente tem o Mirante do Mar no Atalaia, que é muito próximo do Morado do Mar, que entregamos recentemente. Verdade. Sucesso. Tem o Milano, que é na Mário Jorge, que é muito bom próximo também do Luminous, que foi um empreendimento que a gente entregou há algum tempo atrás. Então temos hoje a gente tem empreendimento na Coroa do Meio, na Atalaia, aqui no Inácio, né, o Porto Solare, que também está um Todo vapor, sucesso. né? Tá? Teve o Porto Aqua, né? Que foi um sucesso, O né? Um Porto Aqua foi sucesso ali sucesso também total em um bairro totalmente novo, né? Que vocês foram, né, praticamente sozinhos, né, para ali. E foi um bairro bem antigo. bem antigo, na verdade, novo o nesse bairro sentido de implantar, né? Uma obra, mas que nova não tinha obra. nenhum empreendimento de peso, assim, né? Então entrou o Porto Aqua lá. E o Vila Natureza, que tá um sucesso absoluto de venda também, né? Hoje a classe econômica, né? O mais econômico que vocês têm É o nosso produto mais econômico, de entrada. é o Vila Natureza. Depois tem o Porto Solare, já só um pouco, já pega algumas unidades no limite para subir um pouquinho e o Milano e o Miranda do Mar, que já são outro padrão também. Verdade, é muito bons os produtos. Nossos clientes sempre elogiam, né? Todos os clientes que compraram pelo impacto. Eu digo que ninguém veio reclamar. Porque a gente sabe, o nosso termômetro é o cliente, né? Eles não vêm, nunca reclamam das obras da Impacto.
O sinal é o contrário, eles elogiam, eles estão felizes, né? Muita gente morando que tem no Marivan, que foi entregue também, Sim, foi um Vila dos sucesso, Pássaros. Vila dos Pássaros, né? Muita gente fala super bem, né? Muito estruturado, muito organizado, aquele empreendimento. E dificilmente tem um empreendimento que não termina a obra 100% comercializado. Verdade. E a maior parte dos clientes é indicação de outros clientes que compraram impacto. A gente não tem um investimento em marketing tão robusto quanto Entendi. outras incorporadoras. O nosso boca a boca ainda. A gente hoje tem um departamento de marketing bem formatado, tá muito legal, tá funcionando, mas a gente consegue vender bastante através de indicação Dos próprios dos clientes. próprios clientes. Mas, Marcos, se vocês entregarem um empreendimento que traz uma qualidade de vida dentro da realidade de cada um, não precisa se esforçar muito com marketing digital, não é mais para ganhar autoridade, as pessoas visualizarem, mas o boca a boca, a experiência de quem comprou É o que principal. realmente é o carro-chefe que É o leva. tratamento que você fala, desde quando ele Pronto, entra no impacto, desde o corretor. Aqui no Mirante do Mar, né? Passou aí a foto do bicicletário. Perfeita. Tem um bicicletário gigantesco lá, assim. Porque a quantidade de pessoas que usam qualidade de vida, principalmente na orla, né? É essencial. Você tem um guardado bicicleta, outro ponto ali nele que também ficou bem legal. Comodidade. Tem um espaçozinho pro... Já tá muito comum nos condomínios ter um supermercado dentro do condomínio, né? Verdade. É uma inovação, né? Então a gente já deixou o espaço preparado para isso lá também. Ô Marcos, uma pergunta. Você fala com muito carinho, muito amor de cada produto. A gente percebe que vocês são muito. O projeto de vocês é muito humanizado. Vocês fazem um estudo de caso para cada cliente? O que é que vocês. Qual o coração que vocês colocam para cada produto? Eu falo coração, o sentimento envolvido. Porque às vezes a gente vive em uma fase do capitalismo e industrialização. Hoje querem trazer a coisa mais humanizada. Mas você o tempo todo falando da questão da humanização, do cliente no centro, da preocupação com o cliente, da satisfação. Não só com o cliente, mas também com todos que são envolvidos nesse processo de venda, nesse processo de construção, né, dos empreendimentos, né? Aí você falou na instante do bicicletário, percebendo que tem muitas pessoas buscando qualidade de vida na praia. Assim, a gente queria entender um pouquinho a questão do propósito da impacto. Porque eu tô vendo que você é um tipo de pessoa que tá falando com o coração aí em relação a cada construção, a cada produto entregue. Por exemplo, uma piscina, tava muito gelado lá. Em outras situações, outras pessoas iam descartar, mas vocês foram lá e colocaram Tiveram a sensibilidade, um né? aquecedor. Então eu percebo que a Impacto ela é muito humana, se preocupa muito com o ser humano. Fala um pouquinho sobre essa questão da humanização para cada produto construído por vocês. Isso vem do meu pai, né? Isso é uma coisa que ele passou e a gente pegou assim, passou Geração para geração, né? a empresa vem com a cabeça do seu fundador, né? E meu pai é uma pessoa muito simples. Ele cresceu, a empresa foi... Então, meu pai, por exemplo, anda de bicicleta. Então ele saiu olhando o bicicletário e disse, ó, tá faltando uma ferramenta aqui para poder a pessoa poder consertar a bicicleta, fazer um... Entrou em detalhes assim Do dia a dia, né? De quem do dia a precisa, dia de quem utiliza de quem mesmo. utiliza e que sabe o que vai precisar ali. E os empreendimentos são feitos todos com essa visão de agradar, né? Se a gente começar a trabalhar só pela questão financeira do processo, nossa existência não faz muito sentido, né? Qualquer um faz. Tem que fazer um pouco diferente, trazer algum benefício para as pessoas, assim. Que é pra gente ter... Porque pelo dinheiro não faz diferença. Precisa trazer para algum jeito. Final, né? Todos envolvidos no processo. Nosso funcionário tem que estar no centro. Porque quem está fazendo aquele empreendimento, quem está construindo ali, tem que estar feliz. Quem está fazendo aquilo para garantir um bom acabamento. E aí o cliente vai estar satisfeito
Se o meu funcionário estiver bem satisfeito, quando o cliente chegar, ele vai atender bem ele. Se o funcionário estiver bem satisfeito, quando o cliente reclamar que alguma coisa não ficou do jeito queria. que ele queria, ele vai se esforçar para deixar, né, do jeito que o cliente quer. Então, você tratando bem as pessoas e se preocupando que toda a cadeia esteja bem tratada, sem tratar bem o corretor, ele vai atender bem o cliente. Ele vai saber que que ele vai receber, por exemplo, a comissão dele naquela data que está programada, que está prevista. Eu acho que é respeito. É até estranho falar isso, porque isso devia ser o básico para tudo. Né? Isso. Por isso que quando você fala, eu estou admirando. Devia ser, não é mecânico, é do coração. Isso aí assim, é tão óbvio que não precisaria ser um diferencial. Eu acho que não. Sem respeitar as pessoas, fazer um serviço bem feito, se preocupar com o próximo, devia ser o padrão. Então, eu não vejo grande mérito nisso, assim. Devia ser o padrão, devia ser todos. E características do Mirante do Mar, né? A gente falou muito do coração, né? Do sentimento. Alguma inspiração veio de fora? Onde é que vocês... A gente tem um produto muito diferente, né? Belíssimo. Que é tanto Milano quanto Mirante do Mar. São dois empreendimentos que têm uma característica muito peculiar. E são 2 quartos com tamanho de 3. Então você tem quartos amplos, sala ampla, todo o espaço, uma varanda enorme, assim, para os outros empreendimentos desse padrão, assim, ele tem 2 quartos com tamanho de 3 quartos. Então ele tem um nicho muito específico de família que é para ele. E todo acabamento muito caprichado, né? Todo um excelente padrão de qualidade em toda a área comum e todo o apartamento, que o apartamento nem se fala porque o apartamento vai ser feito do jeito que a pessoa... É aquele projeto que você já falou lá no início, isso, né? Os dois, ele vai ser o projeto do jeito que ele quer. O arquiteto vai ajudar a pessoa Isso, a deixar do jeitinho que vai sonhou. sentar junto com o arquiteto e montar o apartamento dele. Existe algum preço agregador a isso ou o mesmo preço? Só a diferença. Só a diferença. Por exemplo, então colocou o piso padrão. Se ele quiser um piso de padrão superior ao padrão, ele paga a diferença de preço entre os pisos. A alteração de planta não tem custo. Alterar o granito, a diferença também de área de granito, porque às vezes dentro do projeto tem uma bancada maior do que o que estava inicialmente previsto, então paga a diferença entre o padrão e o que foi. Então se ele só alterou a planta, só modificou o layout, não tem custo. Aí vai depender muito aí de caso a caso o que ele quer acrescentar em relação ao padrão, né? O Mirante do Mar, tanto Milano quanto o Mirante do Mar, tem esse. Uma outra questão é a fachada. Essa inovação, acho que não tem nenhum outro prédio aqui. Ela é 100% revestida com granito ecológico. Aí entra a sustentabilidade. Né? Entra a sustentabilidade. Você pode explicar o que é esse granito ecológico para todos entenderem? As sobras de granito na fábrica, ela é triturada, coloca uma resina que ele fica na... Então ele é o granito mesmo na fachada, você vê mas aplicado de uma maneira que muito mais leve que o granito original e aplicado de uma maneira que não vai gerar danos ambientais, né? Porque ele vai ficar muito mais fino, muito mais... Tem o visual do granito, mas sem o dano... A quantidade de material utilizado no granito normal é muito menor. A durabilidade também desse material, né? Existe uma durabilidade. Isso, é bem durável. Entendi. E de fácil manutenção também. Então, a fachada 100% com granito ecológico, o vidro da varanda e a área de lazer, dá pra ver. Belíssima, belíssima, belíssima. Tá passando aqui na TV, belíssima. E no Milano, a localização dele também é fantástica, né? Na Mário Jorge. São quantas unidades mesmo? São
me recordo 80 agora. unidades. 80 unidades. 80 e 140, né? 80 e 140 unidades. Na região de Coroa Atalaia, 220 oportunidades, né? Exatamente. Então você já tem uma quantidade boa já vendida, mas Os dois estão um sucesso. sucesso tão de bem... vendas. Graças a Deus a gente tem acertado nos produtos, né? Tá... Eu fiquei fã aqui do Mirante do Mar, sou fã do Milano. Porto Solari. Tá muito bonito, né? Terminei não mandando aqui pra vocês o vídeo dele, mas ficou bem legal também. Muito bom. Tá E numa área assim, Inácio, que é uma área que as pessoas procuram muito pela proximidade com o shopping, né? Com o Shopping Jardins, proximidade com Ferreira Costa, né? A procura é enorme mesmo, enorme. Nossos clientes, até essa semana, a gente está negociando com a cliente, vendo os últimos detalhes, e eles adoram aquela região, né? É uma região hoje consolidada, o Inácio Barbosa, né? Tem outras empresas de outras construtoras, mas assim, o Porto Solari é sucesso de vendas. E o sucesso em termos de estrutura também. Ele é completo, né? Ele é bem Completíssimo. completo, tem academia, piscina, quadra. Tem São 2 quartos, né? 2 quartos e 3 2 quartos com suíte. com suíte. Dois Só quartos tem, com suíte. acho que duas opções que foram de um quarto por conta da estrutura, né? É, Estou tem equivocada. 2 apartamentos de um quarto, Isso, que é no térreo, no térreo. mas todos os outros são 2 quartos com suíte. E também tá sucesso. Tá mais de metade vendido já o empreendimento. E lançou muito recente, né? E já começou a obra. Já começou a obra. Muito. Já Isso é começou a importante, obra. que geralmente quando divulgamos e o cliente nos procura, a primeira coisa que pergunta é: a obra já começou? Porque o cliente se sente mais seguro, O que é que né? acontece? A gente organizou tanto canteiro de obra que no momento chegou a me gerar um problema na parte de incorporação, tá? Porque meu irmão organizou demais a obra e ela ficou muito rápida. Então, eu tinha um problema que, como a obra estava muito rápida, não estava me dando tempo de preparar um outro empreendimento. Então eu tive que reformular a empresa como um todo e impacto nos últimos anos, principalmente agora no final do ano passado, vocês perceberam que eu dei um salto grande, mas não foi um salto muito responsável, que foi adequar o volume de lançamento à velocidade que nós estávamos conseguindo colocar no canteiro de obra. A gente tem a ideia de sempre manter 2 ou 3 obras em andamento por vez. E um empreendimento que demorava antes 24, 36 meses para fazer, a gente consegue fazer em 14 meses. Então, a partir do momento que a gente começa a obra, ele é muito rápido. Então, entregamos agora o Porto Aqua 6 meses antes do que o prazo previsto. Olha, gente, fiquem atentos. Vocês que ficam perguntando, vai entregar no prazo a Impacto, faz entrega antecipada dos seus produtos. Olha lá, olha lá. Então Olha lá. entregou, tava para esse ano, tava para 2023, entregou em 2022. E a gente se preocupa só às vezes para começar a obra, porque se começar cedo demais, termina tão antes que não dá tempo do cliente terminar a poupança, fica de gerar um desconforto até de ser tão antecipado, né? Mas todos os empreendimentos da Impact estão programados para entregar até antes da data, né? Não posso prometer assim que vai entregar antes da data, mas que todos estão no ritmo. Vocês podem acompanhar o Porto Solari agora que ligou. O Porto Solari e Vila Natureza começaram a obra efetivamente. Esse mês a gente vai começar a obra do Milano. Então, tá muito rápido. Quando você faz a obra com um processo muito organizado, flui. É uma linha de produção, assim, a parte de o processo, né? É uma fábrica, né? A gente montou uma fábrica realmente em cada obra, por exemplo, instalação elétrica, chega pronta de fábrica, a gente vai lá e coloca no local. Otimiza tempo. Otimiza, então, e diminui falhas, diminui riscos de falha, assim, porque é testado em fábrica, né? Agora a gente montou uma fábrica dentro da obra de fazer instalação elétrica também. Então pode ou vir de fábrica ou ser montada na obra, mas é montada dentro de uma bancada com muito mais conforto pro funcionário.
e onde ele consegue fazer todos os testes antes de efetivamente ir para o apartamento. Uma coisa também, Marcos, é que você está falando dessa parte de eletricidade. Quando nós vamos para as conversões, percebemos que eles falam muito da tecnologia que será utilizada nos apartamentos. Fala um pouco dessa tecnologia, das inovações tecnológicas nos apartamentos. O Milano terminou de receber o selo Caixa Azul de obra sustentável. Que bom, parabéns. E então isso é um certificado que mostra um conjunto de práticas que impacto tem no empreendimento. O Miranda do Mar tem as mesmas características, a gente vai também solicitar o Caixa Azul dele. Mas o Milano já está com o Caixa Azul. Então, isso é um conjunto de dispositivos economizadores de água, energia solar para contribuir com a área comum, ações com a equipe, né, e com a sociedade, com o entorno, tem um plano de desenvolvimento sustentável do empreendimento, que é para trazer benefício para a comunidade na região, a busca por fornecedores locais. Tem uma série de fatores que a gente passaria aqui horas aqui conversando sobre que ações que a gente está fazendo dentro dos empreendimentos que levou a Impacto Empresa, a primeira empresa de Sergipe a ter NDT da Caixa, que é o nível de desempenho técnico, e o Milano, não sei, outro empreendimento do padrão dele, que também tem o selo Caixa Azul. Muito bom, muito bom. A forma construtiva dos empreendimentos como Vila Natureza, Porto Solari e o Milano são diferentes, né? Qual é o tipo de forma construtiva que vocês fazem? A Assim, em gente termos faz de parede de estrutura? concreto e eles todos são parede de concreto. Todos paredes de Todos concreto. de parede de concreto. O que muda no Milano, no Miranda do Mar, é que a gente tem uma estrutura de pilotis antes e depois transita, faz a transição e ele transforma em parede de concreto. Mas o que é legal da maneira como a gente faz é porque a parede de concreto ela não está em todas as paredes. A gente faz uma mescla entre parede de concreto e drywall. Porque o drywall ele pode ser removido. Então, a gente estuda locais onde precisa ser parede de concreto e deixa locais que podem ser removidos, que é exatamente para a gente poder personalizar o apartamento do jeito que o cliente quer. E tem paredes que ele pode retirar. Isso em ambos? Em ambos. Em ambos, mesmo Porto Solari ou Vila Natureza? A gente não... Tem também paredes que O que são for drywall pode ser retirado. retirado. Entendi. O Vila Natureza a gente não faz esse serviço de personalização porque exige uma velocidade de obra muito maior, né? São 320 apartamentos. Mas no Mirante do Mar e no Milano, a gente já senta com o cliente, tem são obras que têm menos apartamentos, né? Então dá pra gente sentar com cada um e montar do jeito que ele quer. E Marcos, mudando um pouco agora de assunto, sobre o desenvolvimento do nosso mercado imobiliário aqui em Sergipe, qual é a sua visão em termos, como é que está o nosso mercado em termos de desenvolvimento no geral aqui em Sergipe? Desenvolvimento no geral, eu acho que é um mercado muito evoluído no Sergipe. Eu acho que ele tem bons corretores, tem boas imobiliárias, temos boas construtoras. Você vê que as construtoras que chegam de fora para cá, elas sofrem, né, para conseguir entrar no nosso mercado. Boa parte termina saindo, a gente tem muito boas construtoras com muitos anos de mercado. Eu acredito que é um dos mercados mais... É um case de sucesso no país, assim, a Sergipe. Eu acho que a quantidade de construtoras boas que tem aqui, que fazem um bom serviço, que entregam seus empreendimentos, que tem um bom preço. Não sei se tem outra cidade com essa quantidade para o tamanho, assim, que tem esse percentual. Então, eu acho. O que você falou interessante em relação ao preço. Eu sempre falo, Aracaju, Sergipe, Barra dos Coqueiros são cidades que são belíssimas, que compõem uma beleza natural que em muitos estados não tem. Eu sei que tem muitos estados bonitos, mas aqui você tem o encontro de um rio, você tem um mar, e aí traz uma beleza natural, você tem um mangue, você tem coqueiros, você tem uma vegetação natural própria da cidade. E o preço?
A questão do preço, eu vejo que Sergipe tem o menor preço de metros quadrados do mercado imobiliário no Brasil, no meu ponto Um de dos vista. menores, um dos menores. Um dos menores. A gente pode dizer até o menor. Eu falo Sim. pelas experiências que a gente costuma viajar, perguntar, fazer feedback com alguns colegas de algumas regiões. E até então, ainda não vi nenhuma região trazer um metro quadrado menor do que de Sergipe, com essa beleza toda que a gente encontra. Principalmente Milano, próximo Milano à do praia, Mar, né? a gente Ao consegue lá litoral. ter 5.500 metros quadrados, 6.000 metros quadrados. Para um apartamento próximo à praia, isso é fantástico, assim, não tem em outras cidades, né? O... e é isso, é um conjunto de empresas locais fortes, capitalizadas, que tem uma estrutura, que tem um histórico assim de empreendimento, e que não tem a estrutura de custo que uma grande empresa nacional tem. Então a gente consegue preço muito competitivo e dá um produto de uma qualidade muito superior. Tanto é isso que a gente é formado muito por empresas locais, né? Já tentaram algumas empresas de fora vir e elas sentem dificuldade aqui. A força das empresas sergipanas é muito forte. E isso é muito legal. Isso. Você vê pelo tempo, né? 35, 30, impacto 37 anos, né? Exato. 50 anos, Tem empresas muito sólidas aqui. a gama de empresas, né? E isso é legal. A gente percebe porque recentemente nós viajamos e aí a gente vai conhecer a cidade, o local. Eu digo assim, os metros quadrados, a gente fez, a última viagem que nós fizemos agora foi em Santa Catarina e a gente foi em Balneário, né, Nilson? Balneário Camboriú. E a gente percebeu que, eu disse o seguinte, é muito lindo lá, não vou descartar a ideia de que é uma cidade muito linda. A construção civil lá também Fortíssima. forte, mas eu digo também que aqui não deixa a desejar. A gente faz uma comparação no sentido de quê? De beleza, no sentido de que a gente não vai ter os prédios mais altos, mas também Até a por gente conta não... do plano diretor, né? Tem um Tem uma limitador limitação, aqui. tem a limitação do cone aéreo também, que limita a quantidade de pavimentos. Mas o principal é que tem prédios muito bonitos aqui. Sim, Belíssimo. eu queria É ia dizer isso. caprichado, né? A gente tem uma arquitetura local muito forte, assim. E uma coisa que é legal é que os prédios aqui são feitos por arquitetos locais também, a grande maioria deles. Isso que é muito bom saber. Então, o talento sergipano está muito forte, acho que em todas as. Acho que em todas as incorporadoras daqui, né? Então tem várias assim, boas. O que a gente procura diferenciar é pela qualidade e o atendimento humano, né? Caprichar nos processos. Caprichar, tentar garantir que não vai ter quebra de expectativa para o cliente, que ele vai receber aquilo que ele sonhou, né? A pessoa provavelmente a compra do imóvel é a maior compra que a pessoa faz na vida, né? Verdade. Então ela não. A gente não pode quebrar a expectativa dela. É uma responsabilidade muito grande. A gente sabe também que o nosso produto aqui sergipano, eu falo nosso, que eu também faço parte dessa equipe, você como incorporador, nós como os clientes, os profissionais que constroem, os arquitetos, nós percebemos, né, Nilza, que a gente vende muito também para fora, pessoas nos procuram e nós estávamos até mensurando a visualização das pessoas no NilzaCast. Tem pessoas de fora visualizando Sergipe através do nosso podcast e elas já vão ter uma ideia diferente do que é. Porque tem pessoas que pensam, por Sergipe ser o menor estado que existe, pensa que aqui não existe tecnologia, não existe inovação, não existe modernidade. E através desse podcast, as incorporadoras, as construtoras vindo aqui falar sobre o que é Sergipe e o que ela traz para a cidade, traz uma ideia diferente.
E nós acompanhamos alguns telespectadores da News que entram para Isso. conversar conosco. E essa visão tem se quebrado, principalmente os sulistas, que tinham uma ideia diferente. Alguns, o turismo está crescendo aqui, mas de uma forma muito lenta. Mas as pessoas conhecem mais as metrópoles, Recife, Bahia. Aí, saindo das metrópoles, conhece Maceió, que está ali. Mas Sergipe, através do NewsAcast, eu digo para você, a gente está alcançando uma audiência que as pessoas vão ter uma visão diferente. Estão alcançando uma experiência internacional, né? Sim, a gente tem pessoas pessoas internacionais. procurando, entram lá, procuram Alguns saber. clientes Olhou- compraram o Milano de fora. Sim, com certeza. Tiveram algumas vendas nisso. E o Miranda do Mar também. Então, Sergipe já está no olho do mundo, né? Com certeza. E o preço, o nosso preço é imbatível. E vocês estão ajudando a divulgar isso, né? Pegando os empreendimentos daqui, colocando o nosso mercado, mostrando isso para o mundo. E tem vários clientes brasileiros que saíram, moram em Portugal, moram em Londres, moram nos Estados Unidos e querem ter o seu cantinho de volta aqui, né? Seu porto seguro. Um lugar seguro. As Porto pessoas seguro. falam, E Sergipe é isso, né? Aracaju, eu acho que das capitais, eu acredito que seja que tem a melhor segurança. Você consegue andar na cidade, você consegue frequentar os ambientes sem estar com aquela tensão. aquela tensão constante. Constante. Tudo é próximo. E você tem todos os benefícios da metrópole aqui. Tem shows, Tem shoppings, tem Toda uma infraestrutura que ajuda. tem urbana muito boa. bares, também com Uma tecnologia. orla Bons restaurantes, maravilhosa. a orla, nossa praia. Nossa culinária é é maravilhosa. uma das melhores de banho no Brasil. Às vezes tem praia que visualmente ela pode ser até mais. Mas a qualidade da água, Mas né? a qualidade da água daqui. Isso é importante e a qualidade do ressaltar. banho, né? Que não é gelada, né? A água, Verdade, verdade. não tem comparação. Então é isso, eu sou muito fã daqui de Sergipe, já morei fora e eu morei em São Paulo 2 anos durante o mestrado, mas a foco era sempre voltar, né? Sempre dar saudade aqui. Eu passei um São João em São Paulo e foi deprimente, assim, não ver não ter o forró, não ter Os fogos, né? os fogos ou as fogueiras. Não tradição. ter a fogueira na porta foi muito. A tradição. Foi muito triste. Então. Sou fã daqui e moro aqui a minha vida toda, assim. Barrismo mesmo. Não é só barrismo, mas a qualidade de vida, é né? valorizar a qualidade que se tem. Eu sou baiana, sou teropolitana mesmo. Para mim o Nordeste está no meu coração. Eu digo para você que eu já visitei algumas capitais, meu sonho é conhecer o Brasil inteiro, é um dos objetivos. Mas a cada lugar que eu vou, eu digo, admiro, gostei, mas meu Nordeste é maravilhoso. Perfeito. Só aquelas belezas naturais são incomparáveis. A nossa culinária é muito gostosa, muito boa. Então, assim, cada um ame aquele local que Deus te colocou. Aqui para mim é maravilhoso. Eu sei que o Brasil é um país muito lindo, um país tropical, mas o Nordeste traz assim memórias e lembranças inesquecíveis quando a gente sai dele. E outras oportunidades, né? Olha aí a oportunidade do Mirante do Mar, do Milano, em uma localização assim espetacular, num preço imbatível com relação a outras capitais, outras cidades grandes aí do nosso país, e um preço assim incomparável realmente, pela qualidade construtiva, pelos itens que se traz, item de lazer, a proximidade com o mar, com a praia, a caminhada na praia, a segurança, a solidez, o conforto, tudo isso, a qualidade de vida, isso é incomparável. Você pagar um empreendimento de 500, 600, 400, 1 milhão, numa qualidade construtiva dessa, não se compara a um outro empreendimento em outros locais aí, que vai ser 3, 4, 5 vezes mais o valor. E tem uma coisa, viu, Nilza? Se a gente pegar um empreendimento daqui, colocar em outro local, O preço valor tá, vai com triplicar. certeza, 3, 4, Por 5 exemplo, vezes você mais. compra um apartamento aqui de 300, 400 mil próximo à praia. Se formos para outra região,
Nós vamos pagar, No e vamos mesmo dizer, apartamento. 1 milhão e meio no mesmo apartamento, trazendo as mesmas qualidades. Isso que é impressionante. Você pega esses empreendimentos nossos, a partir de 350 mil já tem um apartamento com 70 metros quadrados, né? 69 metros quadrados. Pois né? é. É muito acessível, né? Assim, digamos. E uma localização fantástica, né? Mário Jorge. É belíssima ali a Não localização. precisa nem falar o nome da É. localização, é só do seu local, assim. A visão E fica no alto, né? Esse Miranda do Mar, a E visão o Miranda do Mar, fantástica. isso, aquela no ponto mais alto da Atalaia, né? Isso, verdade. E Marcos, a gente já falou bastante, né, dos produtos. O que é que a gente pode esperar do ano 2023 no mercado imobiliário? Não só aqui em Sergipe, mas no Brasil todo. O que esperar? A gente sempre tivemos mudanças no cenário político, temos mudanças no cenário econômico. O que esperar de 2023? 2023 eu estou me preparando para ser o melhor ano do Impacto. Com certeza, tem que ser. A gente vai construir o Vila Natureza, vai construir o Poço Solar e vai construir o Milano. Então já está com obra garantida para o ano, já vendida, já financiada, tá. Então estamos muito tranquilos assim. E tudo indica que com o novo governo a política habitacional seja bem favorecida, né? Então deve ter condições favoráveis de juros, deve ter condições favoráveis para o cliente, então eu vejo ele como muito positivo o ano. A Impacto vai ter lançamentos. Ó, dentro Já da, pode dar um spoilerzinho spoilerzinho aí, aonde, ó. região ou não? Vamos esperar mais um pouquinho, mas Eu vi que a- na última convenção que eu fui, eu vi que vocês estudam um tempinho para lançar um produto, né? e tá estudando voltar. A gente sempre fez muito sucesso com casas, né? Bom, Então a gente bom, tem bom saber. uma demanda constante de pessoas perguntando quando é que vai ter um próximo lançamento de casas. Bom saber. Então, tá brigando muito para conseguir. Vamos correr atrás para ver se a gente consegue. Tem questão de aprovação do projeto, que às vezes demora um pouquinho mais do que a gente gostaria, mas eu gostaria muito de ser rápido nisso. Né? Mas aqui mesmo em Aracaju? Oi. Eu não vou adiantar spoiler. Curiosidade. Sou Gente curiosa. que ainda não comprou ainda seu imóvel. Ó. E aí ainda tá pesquisando. Aí de repente, né, vai que seu produto seja bom, né, para quem ainda não comprou sua casa própria. Não vamos antecipar, não. Mas é interessante. Eu acho que já falei demais saber. até. E olha, você sabe que esse podcast não para aqui. O NewsAcast, ele vai rodar o Brasil Nacional. inteiro. Já E vai- internacional. Muita gente já vai ficar assim, ó, na expectativa. Onde será a casa? Eu quero casa. Gente, olha, eu e Nilza somos corretoras de Toras. imóveis ainda, viu? Que tem gente que tá pensando que a gente saiu do mercado. Não. Precisando comprar imóvel, a gente tá aqui à disposição. Perfeito, eles são excelentes corretores. Já acompanhou alguns imóveis que venderam da Impact, né? E Sim. não vem o cliente reclamar que foi mal atendido, que ele sempre a informação é verdadeira, né? Isso é um ponto muito importante na A transparência na transparência negociação. E nas em informações. falar tudo, né? Às vezes a gente pega toda a venda, a gente liga para o cliente depois para saber se antes de fechar o contrato, a gente liga para o cliente para dizer, olha, você foi informado de todos os pontos, você está sabendo qual é o seu apartamento, na condição comercial, que o seu financiamento, se o seu financiamento é na planta ou ao final, quando o financiamento é na planta, se ele está sabendo que tem os juros de obra, se o corretor fez uma estimativa para ele de quanto ele ia pagado e de total de custos, né, durante o empreendimento, que tem a parcela da construtora junto com a parcela da caixa. Então a gente sempre faz questão de confirmar todas essas informações. E graças a Deus, em geral, tem uma equipe muito boa, assim, que de vez em quando a gente pega alguns que não deram 100% de transparência para o cliente, e isso é uma coisa que magoa, assim, quando a gente liga para o cliente e fala, não, olha, acredita na gente, então, vamos com calma, você vai ter juros de obra, você vai ter tais despesas, isso aqui já está incluso, isso aqui não está.
e deixa tudo claro para ele. E vocês foram corretoras que deixaram tudo muito claro para o cliente. Isso Porque é... hoje não adianta esconder, a informação está para todos, né? A gente até faz nos nossos. A gente faz, refaz, faz. A gente sabe que tem pessoas até que têm dificuldade de entender. A gente tem que repassar, olha, tem essa despesa aqui, explica que o juros de obra vai subindo, não fica parado. São pequenos detalhes que a gente precisa preparar bem o cliente, para que ele não seja surpreendido lá, ele precisa se organizar. E a gente sabe, principalmente o pessoal do segmento econômico, os produtos populares econômicos, é esse pessoal que a gente precisa, assim, realmente detalhar, passo a passo, minucioso, porque... Mais cuidado, né? Porque o recurso dele é contado. Então, precisa estar muito consciente de tudo que vem. De todo o processo, né? Do início, do meio e do fim, que é o recebimento da chave. Vocês fazem um trabalho bem feito nisso, isso é legal. Muito bom. Trabalho, diga porque quando eu não era corretora, eu já tive uma corretora que fez um processo. Eu fui comprar um apartamento, acabei perdendo esse apartamento, e ela fez um processo comigo que me abandonou e não me passou todas as informações. Eu só não perdi dinheiro porque eu soube argumentar e a construtora devolveu o valor desse apartamento, não era para ser ele. Aí eu disse, quando eu decidi ser corretora, eu disse, o que fizeram comigo eu não vou fazer com o cliente. Primeiro, o cliente já tem aquele recurso limitado que você falou, não pode ter surpresas. A gente só diz o quê? Se prepare, é um desafio comprar um imóvel, não é fácil, sim, é um desafio, mas se você seguir as nossas orientações e tiver uma educação financeira, mudar seu estilo de vida, você vai pegar seu apartamento sem ter dor de cabeça. Por exemplo, se você compra um apartamento hoje, você não pode ter a vida que você tinha antes. Você tem que começar a passar a ter economia, tem que começar a cortar algumas coisas no seu dia a dia. Se você tem filhos e costuma mimar, tem que tirar alguns mimos, dizendo para ele que o mais importante agora é comprar o apartamento. Então, nós vamos dando algumas orientações que vai ajudar no processo. Em relação aos juros de obra, que é mais preocupante, o que a gente orienta o cliente é o seguinte, vai ter os juros de obra, ele é crescente, ele vai chegar a um percentual da sua parcela junto ao banco. O que é que você vai fazer? Desde já, você, assim que o banco abrir uma conta, assinou o contrato com o banco, você vai ter lá uma continha lá aberta da conta corrente, você vai dizer, eu ganho os salários X, sobrou R$50, jogue lá, esqueça. Aí o banco vai tirar a taxa dos juros de obra e vai ficar um saldozinho lá. Esqueça aquele saldo, não gaste não, jogue outro que sobrou. E outra, tem como acompanhar pelo aplicativo, né? Tem como acompanhar, porque tem as previsões futuras. Hoje é muito transparente as coisas, não é, Lanús? Pode continuar. E se o cliente se organizar dessa forma? Porque o que mais pega é os juros de obra, o mais preocupante é os juros de obra. Muito mais do que a correção do INCC é os juros de obra. Mas se ele tem uns R$50 ali sobrando, jogue lá, 50 é pouco, mas vai ajudar no processo para quando a parcela chegar um pouquinho maior, aqueles 50 vai ajudar e você dá um valor menor na compra. Então, a preocupação do cliente, da classe econômica, é os juros de obra e a correção de INCC. Mas o INCC nem tanto que dá para a gente explicar. E graças a Deus baixou bastante. E a gente tenta ser transparente, que o que mais pega na compra não é nem a parcela da construtora, é os juros de obra. Você pega hoje e dá um subsídio muito bom, né? Maravilhoso. O Vilão Natureza, esse é 40 mil de subsídio. Se a pessoa ganha até 1.800, né? R$2.000. Então, a gente consegue vender um imóvel, a pessoa consegue adquirir um imóvel, mesmo ganhando um pouco mais de um salário mínimo, como família, né? Então, um casal, cada um ganha um salário mínimo, eu tenho uma renda de 2.600. Já consegue comprar um imóvel com tranquilidade. Só precisa, como você falou, planejamento, não ter dívidas. A pessoa às vezes quer comprar imóvel, mas compra um carro parcelado, financiado. Tá no shopping todo final de semana. Então tem que fazer um planejamento. A pessoa tem um mínimo planejamento financeiro para comprar um imóvel. Mas também fica livre do aluguel o resto da vida, né? É uma troca de valores, né, Marcos? Isso. E algo seu garantido, porque a gente tem... A gente vai passar 2 ou 3 anos de um pouco mais de sacrifício. Isso. Que é pagar as parcelas junto com a construtora e com o banco. Embora a gente tenha conseguido alguns clientes que estão conseguindo, inclusive, financiar todo, praticamente, com
Com o auxílio do governo, no bônus do governo, com o porque subsídio. pessoas que estão com a vida organizada, não tem dívida, nome limpo, Tem um bom score, né, que a gente fala. em torno de 2.200, 2.300 de renda familiar, né? Consegue um bom subsídio e está financiando 140 e poucos mil ao total, né? Assim, Com auxílio, já com às bônus. vezes a pessoa tem um pouquinho de FGTS, com FGTS, mais subsídio, mais o financiamento, tô com vários casos no Vila Natureza que tá conseguindo 100%. Então, é possível a pessoa comprar até sem entrada, né? Com R$ 500 de entrada, só para poder... Só um sinalzinho Só para o sinal assinar básico. o contrato básicozinho, Isso. né? Então, isso é muito positivo, né? Isso ajuda a tirar muitas pessoas do aluguel. Eu digo que a parcela, até a parcela, dependendo do valor de Isso, renda, porque- fica menor que um Porque aluguel. aí não precisaria nesses casos, ele não sobrepõe os juros de obra com o Isso. Thiago Construtora. Isso. Que os de obra é importante deixar claro para o cliente que não é da Impacto. Verdade. Isso é, ele está pegando financiamento bancário com o banco e o banco cobra juros pelo... E outra coisa que eu explico para o processo. cliente, Marcos, desculpe te interromper, é que quando ele assina com o banco, já é dele. É um patrimônio dele. Se acontecer alguma coisa, e justamente já tem os seguros, é por isso que ele paga os juros de obra. Tem o DFI e o MIP, né, o danos físicos ao imóvel, né? Se tiver algum problema, um abalo sísmico, algum problema na obra, esse seguro vai garantir a entrega do imóvel. E também o MIP, né? Que se ele morrer, se ele ficar inválido, esse imóvel vai ser dos herdeiros dele. Dele quitado, né? Quitado. Então, isso por isso que ele paga os juros de obra, porque a partir do momento que ele assina com a Caixa, apesar de estar alienado ao banco que está financiando, que é a Caixa Econômica, é dele. O imóvel é dele e é uma garantia também para ele. Porque tem gente que olha o juros de obra como algo ruim. De uma forma negativa. E não, é uma garantia para você, é uma garantia para sua família, é uma garantia para o próprio imóvel, né? Tudo é pensado, tudo é garantido. E esse valor realmente não vai para a incorporadora, não vai para a construtora. É apenas aquele valor que ele está sendo entregue à construtora para erguer a obra, né? Apenas essa correção, que é a obrigação do cliente aí, que está... Que é para não ir acumulando, senão Isso. ele ia aumentando as parcelas, né? É melhor que a parcela fique parada, né? Estacionada, Exato. quando ele começar. Se não tivesse, ele ia sendo incorporado Atualizando. à sala do devedor e poder gerar uma bola de neve, né? Quando ele recebesse o imóvel, estaria com uma parcela muito maior do que ele estava imaginando. Verdade. Isso é uma maneira que a Caixa encontrou de proteger o próprio cliente disso. E agora que você falou dos projetos novos que vão vir dentro do programa Minha Casa Minha Vida, vai vir com mais proteções, né? Até o momento a gente não sabe de muita coisa, né? De estar por vir agora. Diz que sai por agora e vem mais proteções, mais ajuda do governo para... Principalmente para as faixas do plano econômico. Precisa, né? Isso. Que mais precisa. É. Quem mais precisa é que precisa ser mais ajudado, né? E agora precisa o quê? O cliente se preparar para isso. Por quê? Você vê que a Impacto ela constrói da classe econômica ao luxo. Mas aí o cliente da classe econômica precisa se preparar para isso e acreditar que ele também pode ter a casa própria, que a construtora também se preocupa com você, que é da classe econômica. A gente percebe também aqui, Marcos, que todas as construtoras ela vêm da classe econômica ao luxo. Aquele apartamento mais sofisticado. Então, tem oportunidade para todos. A construtora, ela com muito carinho, com muito amor, pensando em você também, que é da classe econômica. Porque tem pessoas que, às vezes, têm muito medo de adquirir um imóvel que acham que para ela não é possível. Mas tanto o governo federal hoje tem ajudado, como as construtoras também têm pensado na classe econômica. Tanto a gente facilita na forma de pagamento, e o programa do governo... Tá muito favorável, né, para a pessoa comprar um imóvel. Muito mesmo. Então, é o momento. Eu sempre digo que o momento é agora. As pessoas, às vezes, o grande problema que nós, como corretores, encontramos é a inadimplência, né? Algumas pessoas estão com problemas no nome, por conta realmente das dificuldades do ano 2000, 2021, né? O problema que a gente passou da saúde pública, a pandemia, sim, né? Mas a gente sempre pede para essas mesmas pessoas se organizarem, porque o primeiro ponto principal é ter seu nome limpo, ter seu nome organizado. Isso. Primeira coisa, a pessoa tem que organizar. Isso. Tem pessoas que, para a grande maioria das pessoas, está no momento de compra, mas tem pessoas que podem não estar também. Isso. Você pode não ser o seu momento. Mas esse momento vai chegar, é só se organizar. Não, só precisa se organizar. Você tá com prestação vencida.
primeiro você se organiza a sua vida, tem que estar... Você não pode criar um novo compromisso tendo compromissos passados ainda para resolver, né? Então organiza a vida, deixa para poder aí sim correr atrás do seu objetivo, né? Com certeza, com certeza. Nós agradecemos muito, Marcos, sua presença aqui, né? Hoje contribuiu bastante, né? Muita informação, conhecer a Impacto. A Impacto a gente sempre gostou muito de vender, de comercializar os produtos, os apartamentos, né? Da construtora, tanto pelo atendimento do comercial, quanto pela essa relação boa que a gente tem com a Impacto. Os nossos clientes também, né, nos estimulam, porque a gente vê até o upgrade já, dos clientes compraram aquele mais simples, mas hoje já está mudando para o apartamento melhor. Sim, tem bastante cliente mesmo. Muito cliente que comprou aquele primeiro apartamento lá mais simples, no Santa Lúcia, hoje já está querendo vir para Atalaia, ou se não, no próprio Santa Lúcia, mudou para o Vila Astúria. A gente tem esse upgrade, e é importante, né, a gente vê que nossos clientes também evoluem, que nossos clientes progridem, né, financeiramente, e isso é muito gratificante. É uma empresa que tem produto para todos, né? E é uma satisfação te receber aqui, é uma satisfação todas essas informações que você trouxe, que contribuem muito para a sociedade sergipana, contribuem muito para o nosso mercado em si e para a economia do nosso estado. Vai lá, Luzia. Verdade. Perfeito. Eu já conheço vocês há muito tempo, né, como corretora, né? E estou muito confortável estar aqui, foi muito legal, a gente bateu um papo, conversou. E é isso. Querem conhecer melhor o nosso empreendimento? Procura um corretor de imóveis, que com certeza você vai ser muito bem atendido. Se não for, liga pra gente pra dizer que a gente tem um treinamento correto pra isso aí. E pior que deu uma puxadinha de vez em quando. Deu uma vez que Rafaela puxou minha orelha, ela tinha acabado de entrar. Eu disse, opa, Rafaela puxando minha orelha. Opa, Rafaela puxando minha orelha. Eles dão essa assistência e faz o papel. Cada um tem que fazer seu papel, tentar fazer seu papel bem feito, né? É o que a gente tenta. Somos seres humanos e nós estamos aqui para ajudar. Tanto a gente sabe que vocês têm um correspondente muito bom, que ajuda bastante nos nossos processos também, né? Continua com esse correspondente próprio, não é isso? A Impacto correspondente próprio, né? Hoje já terceirizou. Não. A Impacto não tem correspondente próprio. Tem correspondentes parceiros que fazem o processo para a gente. Mas existe um correspondente dentro da empresa ou hoje mais não? Tem vários correspondentes. Certo. Só para entender, sabe? Tem vários correspondentes que dão suporte a Impacto dentro do processo. A gente acerta com uma parceria com esse correspondente para ele montar uma base lá de apoiar no processo. Entendido. Existe uma base para alguns empreendimentos, mas é aberto aí aos outros correspondentes também. Desde que tenha uma parceria. Não, tem que analisar, porque qual é a questão? A gente precisa garantir uma padronização da qualidade do processo para o cliente. Que o correspondente vai ter passado todas as informações, que vai chegar na caixa o processo redondo também. Então a gente faz uma seleção de quem vai trabalhar com a gente também. Entendi. Faz essa seleção, apenas se instalam lá no local físico de vocês, mas é uma parceria. É uma parceria, isso. Entendi. Então, gratidão mesmo, né? Sua presença foi muito especial, como sempre, né? A gente admira o trabalho da construtora, não só o seu trabalho, mas de toda a família, né? Impacto. E nós só temos a agradecer mesmo, gratidão. Muito obrigado, Nilson, muito obrigado, Lúcia. Foi muito legal estar aqui com vocês. Obrigada. Até a próxima. Com a novidade do lançamento aí. Com certeza, as casas, hein? As casas. Eita!